Para boas malta, então para mais uma aposta tática, um bocadinho mais tarde, mas vamos lá começar. Começo por vos mostrar esta promoção da Solverde, uma promoção que eu acho extremamente interessante. Como já disse, já foi colocado no nosso Telegram, recebe 5 free spins por cada gol marcado, sem precisar de cumprir rollover. Além disso, também nós já vamos ver, tentado aqui a ler alguns comentários antes de iniciar a transmissão, já vamos ver que a Solver também tem a melhor odd em para live para o clássico logo à noite. É um jogo que nós vamos estar aqui a analisar na aposta tática. Vamos ter aqui algumas opiniões divergentes, é normal, porque uns vão torcer pelo Benfica, outros vão torcer pelo Porto e alguns vão torcer pela melhor aposta para o jogo, faz parte. Mas vamos analisar aqui a análise mais fundamental, aquilo que são as ausências de um lado e de outro, aquilo que se espera desse jogo, que impacto é que poderá ter depois o resultado naquilo que poderá ser o resto da temporada por uma equipa para outra, e depois aí sim vamos tentar analisar em termos de mercado qual é a melhor posição. Começamos então pela questão mais estatística, que toda a gente consegue abordar. Se nós formos ver nos últimos 3 anos, o Porto tem conseguido dar-se bem na luz. A verdade é que, por exemplo, o Porto tem uma vitória, 2 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 4 jogos no Estado da Luz. É verdade que Sérgio Conceição, desde que assumiu o comando técnico do Porto, tem sido um dos treinadores que tem conseguido pontuar mais vezes no Estado da Luz. Muitas vezes é apelidado de salão de festas, mas a verdade é que o Benfica recentemente conseguiu vencer o Futebol Clube Porto. A verdade é que não foi no Estado de Luz, foi em Aveiro, no jogo da Supertaça, ganhou por 2-0, num jogo de 2 partes distintas, onde o Benfica conseguiu ser melhor, principalmente no capítulo da finalização. No entanto, isto aqui é um contexto totalmente diferente, é o contexto de campeonato. E parece-me claramente que aqui vamos ter um jogo equilibrado, porque o Porto, mesmo com algumas baixas, já vamos falar quais são, já estão apontadas e já estão confirmadas. Vamos depois falar mais à frente. Benfica que vem de uma vitória 3-1 sobre o Portimonense. O Benfica que na primeira parte faz uma grande primeira parte e consegue uma vantagem confortável. No entanto, o Portimonense consegue reduzir e ainda tem um penalti que desperdiça, que podia ter feito ali o 2-2, mas depois o Benfica consegue aproveitar esse momento para conseguir marcar o 3-1 e sentenciar a partida. A verdade é que o Porto também ganha 2-1 frente ao Gil Vicente num jogo, na minha opinião, o Porto a jogar poucachinho, como a gente costuma dizer, a jogar pouco, mas conseguir pelo menos os 3 pontos, que é o mais importante. Nem sempre joga-se bem, mas o mais importante é somar os 3 pontos, por isso eu não concordo com aquela filosofia que é preferível jogar bem e ganhar do que jogar mal e perder, não é? Eu acho que mesmo jogando mal, as equipas têm que ganhar e o Porto tem conseguido fazer isso na maior parte dos jogos que tem feito para o campeonato. Já contra o Estrela teve alguns problemas, no jogo contra o Gil Vicente teve também alguns problemas, principalmente defensivos, em controlar o resultado, e a verdade é que pronto, o Gil teve ali algumas oportunidades que desperdiçou, alguma competência também por parte do Futebol Clube Porto. No entanto, vamos mais à frente e analisar o jogo. Em termos de ausências já praticamente confirmadas, temos do lado do Futebol Clube Porto, temos Verón, temos Zaidu, temos Marcano, temos Pep, temos lesão muscular, Ivan Nilsson e Daniel Loader. Por isso, as pessoas estão a dizer que a odd do Porto tem valor por estar a 4, a odd do Porto está a 4, principalmente pelas ausências que tem para esse jogo, que são muitas. Desde Ivan Nilsson, que é um jogador importante, desde o Pep, que não vale a pena explicar a importância que ele tem, principalmente na dupla de centrais, e aqui o Porto vai jogar com Fábio Cardoso e David Carmo, uma linha defensiva um bocadinho improvisada, o Endel na esquerda, João Mário na direita, PP jogará como médio pela direita, jogará provavelmente Taremi na frente, atrás de Taremi deve jogar Ivan Raime, depois meio campo com Eustáquio e Alan Varela, Galeno sobre a esquerda, já o Benfica, Provino na baliza, Austin à esquerda, Otamendi, António Silva e Alexander Bá. Aqui há dúvida se vai jogar Morato ou vai jogar António Silva. Como na Liga dos Campeões, como vocês sabem, não vai jogar António Silva porque está suspenso por cartão vermelho. Vai jogar Morato, aqui provavelmente deve jogar António Silva. No meio campo também há dúvida entre Florentino Luís e João Neves. Acredito que a aposta será mais em João Neves e Coxo. Depois a Rafa a jogar atrás de Musa, João Mário na esquerda, Di Maria na direita, se tiver apto para jogar.
Em termos de mercados, como eu estava a dizer, a Solver acaba por ter a melhor relação risco, digamos assim. Basta ver que, por exemplo, no mercado um X2 ou do Porto, na Solver está a 4,25 e vocês podem apostar no máximo 2.000 euros. A maior parte de vocês, quer dizer, 100% de vocês não deve ter uma stake de 2.000 euros, por isso 4,25 é a odd mais alta do mercado português, é uma boa opção. Outra opção que também no dia de ontem nós colocamos no Telegram e em todas as nossas redes sociais é a opção de mais 2,5 golos no jogo, que antes estavam 80 e agora está a 3. É verdade que pode apostar no máximo 5 euros, mas também aqui é um modo muito interessante. Eu prefiro apostar 5 euros e ganhar 10 do que apostar 10 para ganhar 8. Isso é por aí. Nós ganhamos o dobro com menos valor investido. A questão aqui, sei que a maior parte do pessoal está a dizer que é X2, é empate nulo do Porto, pela odd. Agora, é aquilo que eu digo, e isso não há falhas, é perceber que impacto é que as ausências do Porto vai ter no jogo. Por isso, eu acredito que essa odd está assim mais pelas ausências do Porto. Porque se não tivesse assim, a odd do Benfica estaria a 2,25, 2,30, 2,40, como tem sido no passado recente. Essa odd do Porto está alta, principalmente pelas ausências que vai ter. Se eu mesmo assim, António Silva vai jogar, sim. Vai jogar no campeonato, Morato deve jogar na Liga dos Campeões. Parece-me que será essa a relação. Pode não jogar, pode jogar Morato. Mas o António Silva deve jogar contra o Futebol do Porto. A questão aqui é perceber o que é que vocês, como é que vocês enquadram esse jogo, porque é verdade que o Sérgio Conceição prepara muito bem os jogos, é uma equipa intensa, uma equipa super competitiva, mas tem uma equipa desfalcada, digamos assim, principalmente no ataque e também na defesa. É verdade que Ivan Nilsson já não é de agora, mas uma coisa é, por exemplo, o Gil Vicente criar problemas ao Porto e o Porto um Taremi ser suficiente para marcar e ganhar o jogo. Outra coisa será as dificuldades com o Benfica ou com o Sport Clube Braga podem impor ao Futebol Clube do Porto. Se essas equipas já conseguem colocar dificuldades, quanto mais um ataque mais qualificado, como é o caso do Sport ou do Benfica, acredito que a linha defensiva do Porto vai tremer e a minha sugestão, digamos assim, para o jogo e não querendo aqui entrar em partidos nem a favor do Benfica nem a favor do Porto, embora acho que o do Porto a longo prazo, mesmo com essas mudanças todas, tem valor. O modo acima de 4 parece-me exagerada. É verdade que tem algumas ausências e de peso, mas não é menos verdade que os jogadores que entrarem vão estar a 200% e vão querer ganhar o jogo, porque sabem que é importante. Claro que o jogo aqui, na minha modesta opinião, acaba por ser mais importante para o Benfica do que é para o Futebol do Porto. Se o Benfica não ganha esse jogo, ou neste caso, se perde esse jogo, o campeonato fica difícil, porque tem que recuperar depois pontos ao Porto e também ao Sporting. E uma coisa é recuperar a duas equipas é totalmente diferente. É verdade que ainda vão jogar 2 jogos com o Sporting e mais um jogo com o Porto, mas a verdade é que é a forma como o Benfica emocionalmente tende a gerir essas situações e sabemos e fizemos esse título de comparação com o jogo do Supertaça. Se o Benfica tivesse perdido a Supertaça contra o Futebol do Porto, se calhar o início do Benfica no campeonato teria sido com mais percalços pelo caminho. É verdade que perdeu logo contra o Boa Vista, mas também a jogar em inferior numérica, perdeu com o Salzburgo também a jogar desde muito cedo em inferior numérica, por isso aqui é um aspecto diferente. Parece-me que vamos ter um jogo interessante. Acho que é um jogo para golos. Acho que a equipa que marcar primeiro, a outra vai se reinventar em campo e tentar ir para cima, tentar ganhar o jogo. O empate acaba por ser, na minha modesta opinião, o mal menor para as duas equipas que continuam a depender delas próprias. É verdade que não ganham pontos, ou ganham um ponto apenas em vez de 3 nessa jornada, mas continuam no seu caminho no campeonato. Quem pode beneficiar mais com esse jogo, na minha modesta opinião, se o Sporting ganhar o seu jogo, é o Sporting, que pode tirar muito partido desse jogo, deste clássico que se joga hoje. Não acredito, Vitória Rocha, não acredito que seja 50-50. Compreendo opiniões divergentes, opiniões diferentes, mas uma coisa é o Porto estar na sua máxima força e contar com os seus melhores jogadores, outra coisa é ter remendos na defesa e ter um ataque que vai estar sobre a responsabilidade do Taremi, vai ter apenas um jogador na frente, depois vai ter médios que poderão o apoiar, mas não creio que o Porto tenha 50% de probabilidade de ganhar esse jogo com os desfalques que tem. Eu acho que é
Podemos dar 50% ao Benfica, ali 25 para o empate, 25 para o Porto, por aí, ou 30 para o Porto e 20 para o empate. Eu acho que aqui até a questão empate poderá ter aqui algum interesse. O X2 concordo, mas o X2 não vai estar grande partido, porque não há nenhuma casa. Uh, não tens nenhuma casa que vá dar para fazer com um X2 equivalente a um modo 4,25. Uh, 25% é o modo 4, sim. 25% a modo 4. A 4,25 aí já é diferente, já estamos a falar em cerca de 23%, 24% por aí, dependendo. Acredito que o Porto, com essas baixas todas, andará ali na casa dos 30%. O Benfica tem mais porcentagem por estar a jogar em casa e principalmente pelos falcos que o adversário tem. Agora, é um jogo que pode ser muito mais equilibrado do que as casas apostas estão à espera, do que a maior parte dos adeptos estão à espera. Agora, eu acho que sinceramente. 50% não creio que tenha. Porque tu raramente tu vês num jogo do Porto, no Estado da Luz, onde o Porto tem uma odd de 2. Normalmente é sempre acima disso. O Benfica entra sempre como favorito, embora nos últimos anos não tenha conseguido vencer a maior parte dos jogos. Mas o Benfica, por jogar em casa, é sempre favorito. Como o Porto, quando recebe o Benfica no Dragão, também é favorito contra o Benfica. O fator casa aqui acaba por ter alguma importância. Então, digam-me no chat que entradas é que vocês têm para esse jogo, que entradas é que vocês veem em valor. Por isso, digam-me aí para colocar aqui para a gente já ir a votação. Vítor, não sei se és do Porto, mas o Benfica está a jogar melhor que o Porto. Basta ver a forma como tem ganho os seus jogos e basta olhar como o Porto tem ganho os seus jogos com muita mais dificuldade que o Benfica. É verdade que o Benfica não está igual ao ano passado, não está a ter a mesma estabilidade na transição defensiva, tem que conceder alguns passos, mas a verdade é que se a gente for a avaliar cada jogo que as duas equipas tiveram até agora, é verdade que o Benfica perde contra o Boa Vista, mas em verdade numérica isso é sempre importante porque é uma variância, não é algo que nós podemos contar em todos os jogos que isso aconteça. E a verdade é que basta ir ver os jogos do Futebol do Porto. O Futebol do Porto tem ganho pela margem mínima com sacrifício, muitas das vezes, e algumas vezes por demérito da equipa adversária que falha golos cantados, não é? Por isso, vai depender um pouco da filosofia. Eu acho que é um jogo equilibrado. Acho que não há aqui um favorito declarado para o Benfica. Há o favoritismo muito por culpa por se jogar no Estado da Luz e pelos destaques do Porto. Se não fosse isso tudo, esta equação toda, acredito que as odds estariam muito mais equilibrados do que estão, mas temos que perceber que o Porto sem Pep, sem Ivan Nilsson, é uma equipa totalmente diferente. Mas a odd do Porto está a 4 pelas ausências. É só isso. O Porto tem 5 6 jogadores de fora que não podem ser opção. E ligado ao momento do Porto, claro que vai aumentar a odd do Porto, não vai a diminuir. O Porto não pode ter a mesma probabilidade com e sem Pep. Não faz sentido. Tiras então a melhor dupla de centrais ou o melhor central do futebol do Porto e queres que o Porto tenha a mesma probabilidade de ganhar se com e sem Pep, não pode. A odd do Porto tem que estar sempre mais alta do que se Pep jogasse, ou o Ivanilson jogasse, ou se outro jogador qualquer estivesse a jogar. Porque são algumas ausências. E tu podes dizer assim, mas o Porto já há algum tempo que não tem esses jogadores. Mas não jogas Aidu, para alguns é ótimo. Verón não joga, Marcano não joga, Pep não joga, Daniel Loader não joga e Ivanilson não joga. Estamos a falar, Daniel Loader chegou a ser um dos melhores jogadores do Futebol do Porto no início da temporada, era um jogador que entrava e marcava. Era sempre uma opção para o ataque. Uh, e Marcano é a dupla de centrais, não vão jogar, é uma dupla improvisada. Ivan Nilsson é o melhor que o Porto tem no setor ofensivo, na minha modesta opinião. Zaidu e Wendel depende daquilo que tu quiseres do jogo. Embora nenhum se encaixe naquilo que é o perfil de lateral esquerdo que o Porto já teve no passado. E tens Verón, que é um jogador que poderia sair do banco e acrescentar uma coisa. Por isso, o Porto está muito limitado em termos de opções. E claro que o mercado, apercebendo-se disso, não pode cotar a mesma probabilidade do Porto ganhar com as opções todas e hoje. Não é? Mas vamos aqui a sugestões então. Que apontamentos é que vocês têm para este Benfica Porto, para nós começarmos, que já perdemos aqui um bom tempo, logo 15 minutos, logo só no primeiro jogo. Os dois. Porquê? Vocês sabem aquela que é o X2, não sabem? É porque aquela ao 4,25 é só no Sol Verde.
Nas outras casas não está 4,25 e parece que está perto de 4, tirando a Lebul. E se vocês. X2, 1,79. Deixa eu ver aqui a Lebul só. Pá, eu sinceramente, opá, não é por nada, mas um 1,79 não entrava. Eu acho que o X2, na minha modesta opinião, tem cá 2. Só isso. Para mim, o X2 tem cá 2. Abaixo disso, para mim, não tem valor nenhum. Tendo em conta o que já falamos aqui. Agora, querem apostar que o Porto vai ao Estado da Luz e ganha? Querem que o Porto vai ao Estado da Luz e pelo menos saque um empate? Ok, mas a Liverpool até tem um 84. Mas vamos à votação. O programa é vosso. Vocês é que votam. Vamos a empate ao FC Porto. A odd mais alta é um 84, para aquilo que eu estou a ver aqui. Para mim não, para mim não tem valor. Pelas razões que já foram faladas aqui. Uh, uma equipa limitada em termos de opções. Por mais que tenha sangue na guerra, por mais que queira ganhar, por mais que tenha sido feliz nos últimos anos, um, não acho que um 84 pagou o risco. É assim, eu já fiz as minhas entradas. Sou sincero, aproveitei aqui os 5 euros do over 2,5, porque é modo 3. É 5 euros. Mas já disse aqui, prefiro entrar com 5 euros e ganhar 10 do que entrar com 10 e ganhar 8. Ou entrar com 100 ou com 1000 ou o que quer que seja. Porquê? Porque a questão é o valor na odd e não em termos de quanto é que nós podemos apostar e quanto é que nós podemos ganhar. Não é? Claro que aqui estás limitado a 5 euros, mas também estás a ganhar uma odd muito superior a uma odd que é praticada nos mercados portugueses. Por exemplo, vocês que vejam a diferença, aqui está a 4,25, o impacto anula, ou o X2 não devia estar abaixo do 90. Tendo em conta que tens um boost no mercado no X2, jamais devias ter um modo 1,77. Por isso, aquilo que eu digo, muitas vezes as pessoas vão pela odd ou pela margem zero, que algumas casas têm, como a Betano ou a Lebull, por exemplo, tem modo 4, mas depois o mercado dupla possibilidade não acompanha em termos de probabilidade, porque a casa também quer ganhar mais. Porque as casas, quando dão uma vantagem para o lado do apostador, por exemplo, o X2 empata nula, ela aumenta a margem para se proteger daquela situação se verificar. Por isso, se está a 4, o X2 do Porto devia estar a 2 ou 92. Só para vocês verem como é que estão a ser gamados e vocês muitas vezes não sequer se percebem disso. Pá, depende. Se tu somares os dois resultados e não der de 50%, só a do 84 não tem valor. Tu tens que combinar os dois resultados e perceber se eles dois formam um modo de 2 ou de 50% de probabilidade. Não é? Se o Benfica tem 50% de probabilidade com base nas ausências, o contrário também tem que ter. Não é? Não é? Não, se partindo do pressuposto que o Benfica tem 50%, os outros duas opções do mercado têm que ter 50%. Se for acima disso, é a margem da casa, não é? Porque a probabilidade máxima é 100%, certo? Se dás 50% a uma equipa, as outras duas opções têm que ter uma probabilidade de 50%, que é o modo 2. Se estás a dizer que o Porto tem 50% de probabilidade de empatar ou ganhar o jogo, a odd equivalente é 2, não 84. É isso que eu estou a querer dizer. Eu já disse, na minha opinião, o X2 devia estar a 2. Ok? Eu não acho que o empate e o Porto somado têm uma probabilidade de 54%. Eu acho que é 50%. Porquê? Por aquilo que já falámos aqui. Nós não sabemos como é que o Porto vai jogar. O problema é que o Porto vai estar na defesa. Mas nós conseguimos, com base no passado, perceber que o Porto teve mais dificuldades na defesa quando não jogou Pepe ou quando não jogou Marcano contra equipas muito mais acessíveis do que o Benfica. Conseguimos perceber isso, conseguimos fazer esse exercício de comparação. E uma coisa é o Porto ter todas as possibilidades no banco, outra coisa é ter desfalcado e ter uma equipa menos competitiva à partida do que é normal. Não, estou a focar no Pepe, no Marcano, no Ivan Nilsson e no meio campo. Qual é o grande problema do Porto nos últimos jogos? A organização defensiva.
Não é o ataque, não é o meio campo. Tem sido a competência defensiva do Porto. Tem permitido, muitas vezes, por não haver um grande entrosamento, sofrer golos. Um, a gente não quer saber se o Porto ganha ou perde ou empata. A gente quer saber onde é que está o valor e apostar consoante isso. Mas pronto, o pessoal votou que não. Vamos aqui a mais uma opção. O que é que vocês acham em termos de opções? Mais. Mas aí estás a cometer um erro, Vitor. E desculpa dizer-te isto, mas vais falar com qualquer apostador, mandar mensagem aos apostadores que tu gostas de seguir e que tens um grande respeito por eles, eles vão dizer-te exatamente a mesma coisa. Estás a cometer um erro de análise. Porquê? Porque estás a menosprezar fatores que serão muito importantes para o jogo, como os desfalques. E não é o Pepe. É o Pepe, é o Marcano, é o Evanilson, é o Zaidu, é o Veron, é uma carregada deles. Mas pronto, opa, não digo mais nada. Para ti é 50-50, que seja 50-50. Para mim é exatamente igual. Parte com mais gols, segunda parte. É este que tem este mercado. Parte com mais gols. Se o jogo é 50-50, eu não quero imaginar se o Porto estivesse na máxima força. Não quero imaginar. O Valência é o melhor jogador do Porto. Em termos atacantes, em termos ofensivos. É reconhecer a qualidade do jogador e não quantos jogos ele fez. É isso. Eu acredito que se Ivan não estivesse disponível era titular. Por acaso não sei. O Wendel vai jogar. O Wendel vai jogar porque o Zé está lesionado. Já disse aqui e vou repetir outra vez. Porto não joga. Verón, Zaidu, Marcano, Danny Loader, Pepe e Vanilson. Sim, o Roger Schmidt disse que. Mas não sei se o Bernardo está disponível. Honestamente. Não sei se ele vai jogar. Ah, vamos ver. E Bá também estava em dúvida. E se Austin não jogar à esquerda, pode jogar à direita para tapar a ausência de Bá. Já vimos isso no último jogo. Bem, over e meio do Benfica. Pá, sim, o Benfica é a equipa que vai dar tudo para ganhar o jogo, porque é a equipa que pode perder mais se não ganhar o jogo, ou neste caso se perder o jogo. Mas está um 77, também não acho muito valor. Ahm, deixar aqui só mais uma opção. Vocês têm aí mais alguma opção para esse jogo? Não têm? Eu por acaso já disse aqui, minhas opções é over 2,5 modo 3, mas isto é só com 5 euros, não vou restar aqui, se vocês já sabem. É 5 euros modo 3 no over 2,5 e depois o resto é para deixar ao vivo. Sim, exatamente, a Lyrics. Também está mais por aí. Bem, passamos então para o próximo jogo, visto que não há nenhuma entrada ahm, com valores para positivo em Paralive. Vamos para um jogo que também vai-se jogar hoje. É o jogo entre o Hoffenheim e o Borussia Dortmund. Um jogo interessante. O Dortmund, como sabem, não joga Meunier, Leroy e Sabitzer, mas do lado do bom Hoffenheim, o Hoffenheim está a jogar muito bem, não joga Egorks, Jona, Conte e acho que é isso, exatamente. O Hoffenheim, como sabem, se não sabem, ficam a saber, está numa sequência de 4 vitórias consecutivas, mas engana-se quem pensa que isto sempre foram vitórias expressivas e uma grande superioridade do Hoffenheim. Não é bem assim. Esses números aqui, que vocês veem, enganam muito, principalmente contra o Wolfsburg. Um jogo contra o Wolfsburg que teve oportunidades flagrantes e acabou por não aproveitar. Mesmo o primeiro jogo contra o Heidenheim, ou o segundo jogo neste caso, foi um jogo extremamente difícil para o Hoffenheim. Claro que o Hoffenheim em casa é uma equipa, e vocês podem ver pela tabela, que não cumpre assim tão bem. Tem uma vitória e uma derrota em 2 jogos. Perdeu com o Freiburg e ganhou ao Wolfsburg. O Dortmund fora de casa ainda não perdeu.
4-2 frente ao Freiburg e um igual frente ao Bochum. É uma equipa que marca em praticamente todos os jogos, ou marcou principalmente em todos os jogos, tem 5 golos marcados, 3 sofridos em fora de casa. É uma equipa que, gostando ou não, tem melhores intervenientes e essas equipas, mesmo sem estar a praticar um futebol comando, vão estar sempre mais perto de ganhar por esta capacidade individual, muitas vezes decidir jogos difíceis, jogos fechados. E basta ver que nos últimos 3 anos a superioridade tem sido praticamente do Dortmund. O melhor que o Hoffenheim conseguiu fazer foi empatar um jogo em 6. Por isso aqui, na minha opinião, acho que o Dortmund, com odd acima de 2, poderá compensar a longo prazo. Claro que vocês podem optar pelo menos 0,25 do Dortmund, que em caso de empate perdem apenas 50% do vosso investimento, o restante volta à vossa conta. Há várias opções, podem ir postar o ambas marcam. Também acho que sinceramente o Offenheim, que está a jogar e pelo momento que atravessa, pode muito bem marcar um golo a esta equipa do Dortmund, que tem sofrido na maior parte dos jogos. Mas a 2,05 a longo prazo acho que é um modo que justifica-se por aqui que é a superioridade que o Dortmund tem levado sobre esta equipa do Hoffenheim, que é uma equipa que joga bem, mas muitas das vezes facilita na sua fase, na primeira fase de construção. Muitas vezes perde a bola em zona adiantada, no seu meio campo defensivo. O Dortmund é uma equipa que de um momento para o outro pode acabar por marcar. É uma equipa vertiginosa, uma equipa rápida, uma equipa que sabe atacar muito bem o espaço. Acho que é um jogo para golos. O ambas marcam, está 1,30. O over 2,5, 1,32. E porquê é que isto acontece? Porque lá está o mercado percebe, primeiro, a tendência do campeonato. Tendência para golos e ambas marcam. A linha de abertura, por exemplo, é o 2,75, 3. Estão a perceber? O mercado está a apontar que em cada 100 jogos, metade deles, pelo menos, resulta em 3 golos. Ambas marcam a que bate. A pergunta não é esta, é perceber se o ambas marcam tem valor ou não. E 1,30 para mim não tem. Claro que isso, se olhar para a odd e para a probabilidade, tens aí o mercado diz que a probabilidade de acontecer um ambas marcam anda na casa dos 75%. Eu sinceramente acho que é um bocadinho menos. Embora o cenário mais provável seja que o ambas marcam seja vencedor. Agora, a pergunta é, em 100 jogos, quantas vezes é que não vai bater um ambas marcam e se é só de um 30 vai pagar esse risco? A principal dúvida é esta. E para mim, prefiro, por exemplo, deixar o jogo para ao vivo, ver como é que o Hoffenheim entra, ou o Dortmund, ou algo do género, e depois aí esperar que essa odd suba ligeiramente e depois entrar numa odd superior à odd de abertura. A odd de abertura deve abrir tipo uma odd de 1,30, a odd de fecho, aliás. A odd de abertura já abriu há muito tempo. A odd de fecho deve fechar ali 1,30, 1,40. Se conseguires aproveitar ao vivo uma odd superior a isso, no longo prazo, podes estar a ganhar mais dinheiro do que estás a perder. Em pré-live, não acho que tenha assim tanto valor. O primeiro HT, deixa-me ver aqui. 85. Honestamente não acho assim tão bom, mas já vamos aqui a votação. Deixa-me só quanto é que está o menos 0,25 do Dortmund. 1,75, olha. Em lugar de entrar, no lugar de entrar ali a 2,05, entra-se mais alto. Deixa-me ver aqui quanto é que está aqui na 98, ok. Deixa-me pôr aqui só para vocês votarem se concordam ou não. Dortmund em cap menos 0,25. 1,75. Sim, não em dúvida. Depois vamos aí as outras entradas que vocês disseram. Over MHT. O problema do Over MHT é odd. Mas podemos colocar aí para quem quiser, um 86. Parece um bocadinho ajustada. É dizer, e ajustada para baixa, porque este over e meio na primeira parte, não sei se já não devia estar ali
na casa dos dois, honestamente. 2,05 no Lubulo. Deixa eu ver aqui. Sim, é FT, sim, sim. Ah, acho que é. Agora vais-me ter que confirmar. É. É no handicap asiático, sim. Pronto, o pessoal votou que sim, embora pouca gente a votar, mas pronto, é o que é. Então não está com muita vontade de votar. Mas essas dúvidas vêm de quê? Dos últimos jogos, da boa forma do Offenheim, uh, simplesmente porque não gostas do Dortmund. Mas isso é muito relativo. Ora, vejamos, por exemplo, a última aposta tática que nós tivemos aqui, fizemos 7 entradas. Entramos nas equipas que estavam em melhor momento. As equipas tinham valor. Acertámos uma em 7. Por isso, essa questão da forma. Essa forma não entra em campo muitas das vezes. Cada jogo é independente. Claro que uma equipa que vem em bons resultados é bom, vem confiante. Mas essa confiança também, de forma desmedida, também poderá ser um problema, poderá ser um sarilho. Porque basta ver os jogos que nós fizemos, a análise na última aposta tática, apostamos praticamente equipas que estão num bom momento, que podiam surpreender ou que eram favoritas a ganhar os jogos e não ganharam. Não é? É um bocadinho por aí. Vês com bons olhos um X, mas não sei a outro. Como é que tu podes dizer que vês com bons olhos um X se não sabes a outro? Não, Vitor, não é isso. Pá, eu sei que tu não analisas o confronto direto, ou o confronto direto não tem importância para ti, mas historicamente a equipa do Hoffenheim tem tido muitos problemas em jogar contra o Dortmund, não é? Por isso é importante notar. Há estilos de jogo que se encaixam muito nos outros. E se calhar o estilo de jogo que o Hoffenheim pratica encaixa-se naquilo que o Dortmund gosta de explorar no jogo. Uh, Sei que é difícil de fazer esta correlação entre estilos de jogo e confronto direto e últimos jogos, mas é necessário. Uh, né? Acertei duas. Foi duas. Não sei. Pronto, duas em sete. Vamos ver aqui qual é. Em sopas, tivemos aqui sim. Vamos então ao outro jogo que eu tinha para aqui. Ok, jogo entre Farense e Sporting. Porquê este mercado? Primeiro por duas razões. Primeiro o Sporting pode ser, já vai saber o resultado do clássico. Independentemente disso, pode ou não beneficiar com o resultado, vai depender de como terminar o resultado hoje. Mas o Sporting, para mim, continuo a dizer várias vezes, uh, o Sporting para mim é a equipa que está a jogar melhor futebol em Portugal. Claro que vocês depois olham para a tabela classificativa e têm os mesmos pontos que o Porto. Ok, mas é a equipa que está a conseguir resolver os jogos mais cedo. Os jogos de forma mais fácil. Basta ver o último jogo contra o Rio Ave. O Sporting resolveu o jogo muito cedo. O Rio Ave com poucas capacidades para criar grandes dificuldades ao Sporting. O Parense vem de um jogo, tem menos descanso, vem de um jogo para a Massa, onde venceu o Tondela anteontem, e por isso tem menos tempo de descanso, tem menos 2 dias de descanso que propriamente o Sporting. É verdade que o Sporting depois vai receber a Atalanta no próximo dia 5, mas já há tempo para isso, há praticamente 5 dias para preparar esse jogo, ou 5 dias para preparar esse jogo contra a Atalanta, por isso não acho que aqui esteja uma necessidade de rodar a equipa e a pensar já no jogo contra a Atalanta. Não. Primeiro, porque o Sporting ganhou o primeiro jogo em Sturm Graz, ganhou por 2-1 depois de estar a perder. Já tinha feito aí alguma rotação nesse jogo,
o Ruben Amorim depois na segunda parte mete os jogadores, teoricamente, aqueles que já sabíamos que fazem parte da principal equipa ou da primeira escolha da Ruben Amorim e conseguiu acabar por ganhar o jogo na Áustria. Aqui a importância será o campeonato, principalmente consolidar o primeiro lugar, principalmente se o Porto não vencer o Benfica logo, acredito que vai ser um jogo muito interessante para o Sporting jogar e ganhar. Parece-me que o Farense vai ter aqui alguns problemas, como tem encontrado na maior parte dos jogos, principalmente no momento da criação e barra finalização. Acho que o Sporting claramente entra com um ligeiro favoritismo, o mercado também já indica isso à volta de um 40. Parece-me que é um modo que se aceita e até vejo com algum valor, porque olhando para o momento das equipas, aquilo que é o confronto histórico entre ambas, o Sporting tem levado a melhor, e basta ver nos últimos 3 jogos oficiais, ganhou todos eles. É verdade que 2 pela margem mínima, 1 por 6-0, que é o jogo mais recente, o ano passado, no contexto de taça da Liga. Parece-me que o Sporting, se contar com todos os homens, e acho que não há ausências de peso, parece-me que vamos ter aqui um jogo desequilibrado para o Sporting conseguir vencer com alguma tranquilidade. Vamos ver só aqui. A minha ideia aqui é o do Sporting HT. Parece-me que a Lubul, pelo menos para aquilo que eu vi, é a casa que está a oferecer a melhor odd. Deixa-me ver aqui o 95 e aqui, deixa-me ver só o verde. Claro que o modo 2 seria sempre melhor, não tem como negar isto, mas o modo 95 a longo prazo para o Sporting, para aquilo que o Sporting está a fazer, o Sporting tem marcado golos, muitos golos na primeira parte, parece-me que vamos ter aqui um 87, é a melhor odd, é mesmo 1,95. Sim, o Inter ganhou ao intervalo e depois sofreu a remontada, sim. Está certo. Vamos por aqui Sporting a vencer ao intervalo a 1,95 na Lubu. É um modo que vejo com muito valor. Como já disse, continuo a repetir, se tivesse o modo 2 é melhor, mas é só o 2 só está a ser praticado nas melhores casas internacionais, não é em todas, é nas melhores casas internacionais, uma Pinnacle, uma Azenote, uma Betfair, algo desse tipo, porque a maior parte das casas anda em torno do 90 ou 95. Vitor, é fácil de explicar isso. Eu dou importância ao histórico quando as equipas praticamente mantêm-se a mesma forma de jogar, quando não há baixas de peso significativas. Agora, tu não podes comparar o Porto na Luz com o Pep, com o Ivanilton, com o Zaidu, com todos os jogadores disponíveis, com baixas. Achas que o histórico tem grande importância quando o Porto não vai aparecer na máxima força? Para mim não tem. Perde credibilidade o confronto histórico. Acho que isso é um bocado óbvio. Isto é a mesma coisa, por exemplo, eu também não analiso o confronto histórico quando as equipas mudam de treinador e mudam muito a sua forma de jogar, de uma época para a outra. Há que entender isso. Pá, acho que não há nenhum conflito aí. Mas pronto, pá, cada um fica com a sua. Bem, aqui, Farense, Sporting, só porque que sim. Sporting, HT, 1,95 na Legold. Pá, são opiniões. Eu não concordo tanto contigo. ah, Porque eu acho que estamos a dar um bocadinho mais de importância ao jogo contra o Braga, mas basta ver o que é que aconteceu nesse jogo. E se vocês não se recordam, ou seja, através da academia conseguem ver a parte do gráfico e a parte daquilo que aconteceu, o Farense começa a ganhar 2-0, tem um penalti falhado, há um 2-1 e depois há um 3-1 logo. O problema é que o que é que aconteceu nesse espaço entre a partir do 2-0? Uma superioridade claramente tática do Sporting Clube Braga, conseguiu reduzir 2-1 e esperava-se que o Sporting Clube Braga na altura fosse para 2-2 e muitos erros defensivos, principalmente de Mateus, não é? Por isto, este resultado aqui
acho que acabam por dar um bocadinho, muita importância ao Farense em casa. Mais pelo jogo do Braga do que propriamente o jogo contra o Chaves e contra, e contra o. E perdeu com o Casa Pia. Por isso, esse jogo aqui, essa vitória aqui, é um grande ponto de interrogação que eu colocaria. Mas pronto, lá está. São opiniões e as opiniões depois dividem-se em odds e cada um aposta no que acha que tem valor. O pessoal aqui votou que, a maior parte do pessoal, pelo menos mais de metade das pessoas votou que o Sporting HT tem valor. É a entrada que nós registramos. Porque é a mesma coisa que o Estrela da Amadora com o Porto. Perdeu 1-0 contra o Porto, fez um grande jogo, criou complicações ao Porto. Ontem, contra o Sporting Clube Braga, estavam a dizer que o Estrela ia ganhar ao Braga. Porquê? Porque ficaram com aquela ilusão do jogo contra o Porto. E esquecem-se que cada jogo é um jogo e a história é outra. A história é diferente. Ou pode ser igual, mas com intervenientes diferentes e com pausas diferentes em termos de narrativa. Mas pronto, voltamos para o próximo jogo. Jogo que trago aqui mais pela questão do mercado dos golos do que propriamente outra coisa. Sei que o United ganhou recentemente esta equipa do Palace. No passado dia 26, há 3 dias atrás, ganhou por 3-0. Só ele próprio bateu. Só aqui por. Só ele só bateu logo o over 2,5, sozinho. Zeus, não percebi a pergunta. As apostas que são feitas nos acompanhamentos são feitas também. A parte da aposta tática, sim. Tem feito o registro das entradas para perceber como é que as coisas estão a correr na aposta tática. Embora, como já disse, os resultados da aposta tática não são meus, é do chat, é de quem volta nas apostas, não é? Porque já aconteceu inúmeras vezes aqui e lembro-me vagamente do jogo do Freiburg contra o Dortmund. Eu diria que o Dortmund ganhava e eu estava a 2, o pessoal votou que não tinha valor e o Dortmund ganhou. Às vezes também acontece o contrário. Às vezes eu dizer o pessoal que está que sim e concordar com a minha opinião e também perco. Mas, acima de tudo, esse espaço é mais para o pessoal dar a sua opinião e votarem nas entradas que para eles têm mais valor e depois a aposta, a opção que tiver mais votos acaba por se restar ou não. Por exemplo, é como eu disse, nós tivemos uma série, já mostrei os resultados, tivemos tido uma série bastante boa em termos de aposta tática. O último episódio, por exemplo, já não foi tão bom. Acertamos em 2 em 7. Não quer dizer que as entradas que estavam ali tinham um valor para negativo, mas aconteceu aquilo que se calhar nós não prevíamos que acontecesse tão facilmente. Não é? Vamos aqui então a analisar aqui tanto o United como o Palace. Em termos de desfalques, acho que continua tudo na mesma, acho que não há novos desfalques, nem de um lado nem de outro. O Man United, como sabemos, Anthony está inativo, não é? Por causa daquela questão uh, ligado que a gente sabe. Diallo está de fora, Mainu está de fora, Malásia, Martínez, Reguilon, Sancho, Shaw e Wan-Bissaka. Há umas baixas aqui, principalmente Sancho e Luke Shaw. Lisandro Martínez, pronto, mas o United tem conseguido utilizar um outro central pela direita. O Eriksen também, pelo aquilo que se sabe, está em dúvida e McTominay. Não está confirmado ainda. Do lado do Palace não há Edward, não há Ferguson, não há Anderson, não há Lerma, não há Mateus Franca, não há Ulysse nem Tompkins, que são ausências significativas de um lado e de outro. Por isso também o mercado está como está. Parece-me que aqui vamos ter um jogo onde é difícil de rentabilizar esta odd do United. Um 53 não acho que é um modo justo, acho que um modo 1,65 aí sim já fica mais perto do modo justa. A verdade é que o United, depois de uma má série de resultados, tem 2 vitórias consecutivas. Venceu recentemente este mesmo Palace, mas no contexto de Taça da Liga, Carabao Cup. Palace que vem de 2 jogos sem vencer para o campeonato, perdeu 3-1 contra o Aston Villa e empatou a 0 contra o Fulham. E o mercado dá aqui a possibilidade, deixa-me aqui abrir na Lull,
Parece que é a casa que. Over 2075. A linha abriu 1,89. 1,85, 1,89 é um modo que está. Não tem assim tanto valor, mas como foi uma entrada que também deixaram aí no chat, vamos colocar aqui. Tem ou não valor. Pessoal, também podem escrever outras entradas aí no chat para ir a votação. Menos mais uma. O que é que vocês têm achado? Ambas marcam 75. Olha, pelo menos na Lubul está um 75. Deixa-me ver aqui rapidamente na ESC. Um 78. Vamos ver, vamos à votação. No ambas marcam. Sim, é assim, eu em termos de estratégia, e vale o que vale, eu tendo, só numa situação que eu acho que o 1 igual, por exemplo, é superior à probabilidade de uma equipa ganhar. O que quer dizer com isto? Por exemplo, e como aconteceu recentemente, houve um 3-0 entre as duas equipas. Eh, eu não sei se o jogo será muito diferente do jogo da Taça da Liga. Pode ser, pode não ser, pode ser igual. O United pode ter mais dificuldades a finalizar, pode ser um jogo onde os ataques não estejam tão inspirados. Nesse aspecto, ambas marcam pode ter mais valor. A questão é que, por exemplo, às vezes a diferença entre o over 2,5 e o ambas não marcam, acreditando que uma das equipas vai tentar ganhar o jogo, neste caso o United joga em casa e está numa boa série, o over 2,5 também contempla o ambas marcam, para todos os efeitos. O único resultado que o over 2,5 não abrange em termos de ambas marcam é um igual, que é a única vantagem que o ambas marcam tem em relação ao over 2,5. É a possibilidade de acabar um igual. A questão é que não é. Basta ver que aconteceu mais vezes over 2,5 do que um igual. No confronto direto. E eu gosto sempre de pegar naquilo que é os resultados nos últimos 3 anos entre as duas equipas. Não quer dizer que não possa haver um novo resultado que não apareça ali naquela lista, mas gosto de ver. Houve mais tendência para over 2,5 ou mais tendência para ambas marcam? Uh, e a verdade, o único resultado que abrange só o ambas marcam é um igual. Agora, tu vais dizer assim ao puto, mas tens ali um 2-1, um igual e um 3-1. Sim, mas o único resultado que o over 2,5 não abrangia é um igual. O over 2,5 abrange os outros todos. Percebes? Às vezes é a questão da diferença. E, por exemplo, o ambas marcam neste momento a um 78, está mais de 3 ticks acima. Lá está, é uma questão de preferência, é uma questão de perfil. O pessoal está em dúvida na questão no ambas marcam. Vamos ver no over 2,5. Vamos ver se no ambas marcam só volta que tem valor. E uma coisa não impede a outra. Né? É assim, eu estou a dizer em termos daquilo que eu faço. Nessa relação, ambas marcam over 2,5. Eu prefiro estar lá do over 2,5, porque já houve resultados no passado que me diz que pode haver um 3-0, tal como aconteceu no último jogo entre as duas equipas, há 3 dias atrás. Ninguém garante que o jogo não terá os mesmos indicadores e o mesmo resultado. E o único resultado que o over 2,5 não abrange é um igual. Agora, o pessoal é que vai votar, se o pessoal votar que o ambas marcam tem valor, será testado o ambas marcam em detrimento do over 2,5. Depois dessa série toda de jogos, talvez, ou Not Saint to All. Talvez. E além disso, daqui a 2 horas temos o primeiro acompanhamento, o jogo entre o Paderborn e o Schalke 04, e depois temos mais logo à noite o clássico entre a Benfica e Futebol Porto. Dois bons jogos em perspectiva, principalmente o clássico. Sim, uma coberturazinha. Na altura da Betfair fazia muito isso. Em dúvida também, pronto, olha. Por via das dúvidas, vou colocar aqui, não estou a sugerir nada do género, só quero saber mesmo a opinião do pessoal em relação à vitória do United na primeira parte, a 2-17. United, HT 2-17, é o novo valor.
Ambas marcam em dúvida, over 2,5 em dúvida. Vamos só aqui pôr esta. Esta aqui é mais pela odd, atenção, não é por estar a gostar grande coisa do Man United, que não tenho gostado e até tenho evitado, de certa forma, fazer os jogos deles. Vejo, mas não faço apostas, porque lá está, é aquela questão, e vai ser um artigo a explicar a importância que isso tem, a parte da regressão à média. Muitas pessoas acham que isso é apenas teoria, que não vale nada, mas temos um artigo que está a ser fabricado com a teórica e a prática e a importância que isso pode muitas vezes ter no modo, ou no modo estar desajustado, ou no modo ganhar valor, ou numa equipa estar numa sequência de bons resultados, mas está muito mais perto de mudar o ciclo. É como eu disse sobre o Empoli. O pessoal disse assim: puto, o Empoli não marcou um golo no campeonato. E eu disse assim: está mais perto de marcar. E o pessoal ficou sem perceber. Porquê? Uma mudança de ciclo. A equipa não vai ficar todos os jogos sem marcar um golo. Cada jogo que fizer que não marcar está mais perto de marcar no próximo. Faz parte da probabilidade, faz parte da estatística, não é? Isso às vezes parece que é apenas uma miragem, mas não é. Não, e em dúvida, pronto. Não há nada de valor, se diga para o próximo. Aston Villa Brighton. Um, Parece-me um jogo muito interessante. É um jogo que, salvo erro, vamos ter acompanhamento. Por isso, até no meu caso, vou deixar para ao vivo. Mas, sim, sim, Vitor. Sim, sim, o Filipe apanhou essa, ainda na Academia PT. Mudança de ciclo das equipas. E já se fala há muito tempo, desde o Paulo Rebelo, desde 2010, 2011, são da mudança de ciclo. Por exemplo, tens uma equipa que tem um resultado muito expressivo, por exemplo, um 5-0, e as outras duplas ficam influenciadas por esse 5-0. Mas a tendência, se fores fazer uma moda mediana, e não a média, estás muito mais perto de um 2-0, 2-1, 3-1, do que aquele 5-0. E muitas vezes dá para tirar muito valor desse mercado. Bem, Aston Villa, que vem de uma derrota frente ao Everton, foi eliminado da Carabao Cup. Brighton também foi eliminado da Carabao Cup pelo Chelsea. O Chelsea fez um bom jogo e finalmente ganhou um jogo depois de uma sequência de jogos sem conseguir vencer. A coisa estava complicada para Pochettino, mas acaba por ganhar por uma bola a zero. Confronto direto, pelo menos os últimos três jogos, tendência para o over 2,5, 2-1, 2-2, 2-1. Houve aqui dois jogos de 0-0 a favor do Aston Villa, tivemos um 0-0 e tivemos um 2-1. Quer dizer que a maior parte dos jogos tem dois ou mais golos normalmente. E isso é bom para depois irmos ao mercado e perceber se há ou não tendência para ser golos. A linha abriu, e para vocês verem, por causa disto e por causa destes resultados aqui, mais expressivos, a linha abriu no 3,25. Vocês podem ver aqui o over 2,5 está esmagadíssimo. Porquê? Lá está. Confronto direto, muitos golos. Últimos jogos das duas equipas, muitos golos. Promove claramente duas equipas que jogam futebol ofensivo. Over 2,5, 1,36. Um, Honestamente, o mercado QB, mas acho que não tem. Deixa-me só ver aqui. Mercado de golos, não tem. Era o 2,65 e mesmo assim não sei se vai ter valor, porque a linha abriu no 3,25. Uh, é um jogo para ir ao vivo, claramente. Eu escrevi Brighton muito bem. Eu escrevi Brighton muito bem. Deixa eu ver aqui, asiático 2,75. Por exemplo, se houver 3 gols, ganhas metade, mais do que 3 ganhas a odd, menos do que 3 perdes, não é? 3,25 com 75. 3,25 com 75, a modo baixa, a odd está a rondar 1,90, 2,75 com 45. Não há qualquer valor. Deixa-me ver aqui a entrada do Vitor. Pode haver valor, não é? 92? Aqui deve estar mais alto, certeza absoluta. Uh, yeah, está muito mais alto. Vocês que vejam a diferença. Primeira parte, 1,94. Aqui, 1,92. Lebull, 2,08. Pumba. Pumba. Vamos lá ver se o pessoal volta. Mais de 0,5 golos na primeira parte. 2,08.
Tem ou não valor? Ainda vou fazer aqui uma análise antes de o pessoal votar. Eu vou pôr aqui em stand-by a aposta. Eu quero ver só aqui uma coisa antes. Mais golos na segunda parte do que na primeira. Embora dois golos. Temos que multiplicar por cada gol por um gol e meio. Uh, ok. Seja aqui um 2-0. Seja aqui 0-1 também. Só houve um jogo. Tiveste um 0, dois jogos no global. Deixa-me ver para não haver erros. Dois em... Aí, muitos jogos. O Aston Villa, mas o problema é casa e fora. Tens muitos jogos 2-0 ou 0-2. Aqui só tens um em 6. Pode ser um igual, 2-0. Vamos à votação então. Não sei se ali a probabilidade deste haver dois gols na primeira parte não anda ali na casa dos 50%. O que quer dizer que 2,08 pode ter um pequeníssimo valor, né? Ahm, assim, em grosso modo, uma análise superficial, não sei se não anda ali na casa dos dois. Vamos aqui ao Everton contra o Luton. No Luton Town já sabem que é a minha equipa fetiche. Ahm, isto é by Paderborn, na altura que teve na Bundesliga. Sim, sim, por ser má, exatamente. Não por ser boa. São é isso. Ahm, sim, a dúvida. Em que é que ficamos agora, malta? Aí, pá, recontagem de votos. Agora, pessoal, só vou pôr sim ou não. Pá, houve aqui um impacto técnico. Ai, sim ou não agora? Não há em dúvida. Para desempate, mal. Aí, esta foi lixada. Dois times ruins, mas o Everton tem melhorado, não é? Vem duas vitórias consecutivas, um contra o Brentford e outra para a taça. Não, sem dúvida não vale. Tem que pôr sim ou não. Sem dúvida foi os mais votados. Nós queremos é perceber se tem ou não valor. Agora empate. Pode acontecer. Esperemos que não. Ei, Jesus. Vamos lá, malta, decidir. Sim ou não? Tem ou não tem? E o pessoal vai votar não. E o pessoal votou que não. Empatou. Oh, o pessoal também está a brincar. O pessoal também está a brincar com isto. Pá, o pessoal está a brincar. Olha. Olha, fica para live. Fica para live. Pronto, não quiseram decidir, vocês tiveram a opção. Ah, Está trolando, tá. O pessoal gosta de trollar. O problema é que os resultados é do chat, não é meu. Ah, por isso, enquanto for assim, está bom. Ah, deixa-me ver aqui um mercado. Estão a dizer aqui que há na Betano para esse próximo jogo. O Al Nassr, oh, pelo amor de Deus. Alguém faz isto? Altai? O que é Altai? Ah, brincadeira. Vai haver pessoal do chat aí fazer o jogo. Estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver, mano. Estavam aqui a dizer que não será mostrado nenhum cartão vermelho na Betano. É esse mercado na Betano?
devem estar a trollar comigo. Não, pois não. Não será mostrado nenhum cartão vermelho. Não. Não se quer cartão, não. Isso deve ser na Betano brasileira. Só pode. Há uma estatística muito interessante. Não sei se vocês sabiam, mas o Everton não vence jogos consecutivos na Premier League desde setembro a outubro de 2022. E se ganhou um, significa que não vai ganhar o próximo. Estou a brincar. Agora falando a sério. Parece-me que vamos ter aqui um jogo interessante para acompanhar. O Luton Town é como o La Sombra estava a dizer, são das equipas que não estão num bom momento, mas parece-me claramente que o Luton Town está em pior momento ainda do que o Everton. E o Everton vem de uma sequência de duas vitórias, uma para o campeonato, outra para a taça. De Ali não joga, Coleman não joga nem André Gomes. Do lado do Luton Town não joga Clark, não joga Locumba, não joga Otto, Potts, Barkley e Lockyer estão em dúvida, são baixas algumas importantes, outras nem por isso. Parece-me que vamos ter aqui um jogo para alguns gols. São duas equipas que vão querer tentar marcar. O Everton ainda não ganhou nenhum jogo em casa, o Luton não ganhou nenhum jogo uh, fora de casa. Uh, mas parece-me que o Everton está melhor, está a jogar melhor. Eu já tinha dito isso há alguns jogos atrás, desde aqueles contra o Fulham, foi melhor, mas depois sofre um golo, aquele pragmatismo do Fulham. Acaba por o Everton sair derrotado, mas não deixou de ser uma boa exibição, peca apenas pelo resultado. A minha ideia aqui, sou muito direto, é Everton menos 0,25 HT. Porquê? O Everton é mais equipa da primeira parte, é uma equipa que entra sempre com imprimir muita velocidade, isto não é aqui, é aqui. Entra bem nos jogos, como vocês podem ver, tendo logo dois gols marcados e sofridos nos primeiros 0,15 minutos. E o Luton está numa equipa que sofre golos a torta e direito. Claro que é uma equipa que entra sempre muito mais reativa, uma equipa que espera sempre aquilo que o adversário está a fazer para depois ajustar o seu posicionamento e a sua estratégia. Mas parece-me que o Everton, principalmente para o bom momento, uh, pelo bom momento que está, pode ser interessante entrar a favor do menos 0,25 do Everton na primeira parte, que já vamos ver a quanto é que está. Premier League, Everton Luton Town, Asiático, é na primeira parte. Estão 60. Hum, hum, Está melhor do que a vitória FT, né? Mas a diferença não é assim tanta. E FT temos 90 minutos para acontecer. Hum, mas vendo aqui a ponto também acho um bocado agressivo, não? Ver aqui 0,75. Hum. Eu vou pôr aqui para a votação vitória do. Eu vou pôr vitória do. Deixa eu ver aqui quanto é que está. 56. Não, não, não é atrás da camisola. Não anda atrás da camisola. Se fosse tinha apostado no Benfica hoje, ó Vitor. Se pela camisola. E só apostei no over 2,5 e disse que o voltado lá do Porto. Não concordo é com a distribuição que estavam aí a dizer. Só isso. Ahm, pessoal, o que vocês acham? Everton HT, Everton a vencer, over 2,5, mas marcam. O que é que vos parece? Quer saber aí a vossa opinião para colocarmos aqui a votação?
Vamos a HT então. 2,20. Lá então. Se vir que isto está empatado, vou votar. Vou decidir. Só se estiver empatado. Só se estiver empatado. Oi, isto não sequer precisa de desempate, pelos vistos. 6 pessoas a votar, pouca gente. Vamos lá, malta, vamos lá. 55 pessoas só 9 a votar. Isto está. Hoje admirem-se do país está como está. Pá, 9-2, esquece, já ganhou. Já ganhou sim. Não, chance. Yeah, ganhou sim. Bem, Everton, então, Everton HT, 2,20, Daniel do Bolo. Bem, seguimos para o próximo. Depois vocês já sabem que podem escolher mais um jogo ou dois. Já no Liverpool, não podia faltar, né? Não sei se vocês viram ou prepararam esse jogo, mas vamos ter aqui um grande jogo em perspectiva. Começamos pela parte mais em termos de ausências. Do lado do Tottenham, Bentancur não joga, Brian Gil não joga, Perisic, Sensenhon e Whiteman. Em dúvida estão Johnson, Lo Celso e Madison. Lá, o Liverpool só há uma baixa que é Thiago Alcântara, que continua lesionado. Em termos de estratégia, nenhuma equipa perdeu mais pontos a partir de posições vencedoras ou mais pontos de posições perdedoras na história do que o Tottenham. Por isso, vale o que vale, é um dado estatístico interessante lançado aqui. Parece-me que vamos ter aqui um grande jogo. Tottenham que anda a jogar um bom futebol. É verdade que empatou contra o Arsenal, mas para quem viu o jogo foi um bom jogo. Duas equipas pegadas, duas equipas a querem ganhar o jogo. Foi um bom espetáculo. Tottenham que não perde oficialmente desde a temporada, isso a contar claramente nos 90 minutos. Claro que tens aqui a derrota contra o Fulham, mas nos 90 minutos, desde a altura do Brentford em maio do ano passado, ou maio deste ano, 2023, no final da época passada. Liverpool, que depois dali de um empate frente ao Chelsea, engatou a mudança correta e para já só vitórias. Ganhou 3-1 ao Bournemouth, ganhou 2-1 ao Newcastle, ganha 3-0 ao Aston Villa, ganha 3-1 ao Wolverhampton, ganha 3-1 ao Las Clins, ganha 3-1 ao West Ham e ganha 3-1 ao Leicester. A vantagem desse jogo, Liverpool fez uma rotação no jogo para a taça contra o Leicester. O Leicester até começou a ganhar, mas depois bastou entrar Darwin, Jotas e companhia limitada e a diferença foi muito grande e o Liverpool ganha por 3-1 e continua em prova. Nos últimos 3 anos, a tendência para ambas marcam em todos os jogos e jogo com muitos golos, com 4 até houve um jogo com 7 golos, aquele 4-3, o último jogo entre as duas equipas em Anfield. Aqui joga-se em casa do Tottenham. Se vamos ver, 2-1 para o Liverpool, 2-2 e 3-1. Quer dizer que o Tottenham já não ganhou o Liverpool desde a época de 2017, o que mostra algumas dificuldades em lidar com aquilo que é o getting pressing, aquilo que é a estratégia do Liverpool para os jogos, que tira muito tempo ou capacidade de pensar no jogo aos adversários, porque metem muita intensidade, uma pressão muito alta, o contra-ataque, aquele getting pressing de Klopp. Acho que vamos ter aqui um jogo interessante.
Aqui para já, o Tottenham ainda não marcou qualquer gol na primeira parte em casa. Claro que se a gente for aqui a global, as coisas mudam de figura, mas as duas equipas têm até mais tendência para marcar gols na segunda do que na primeira. A primeira parte, normalmente, parece que é uma primeira parte mais de estudo, a segunda parte é já conseguir encontrar a estratégia para conseguirem ir buscar o resultado. Estão a dizer aí, eu vou ver, uh, e é Tottenham Liverpool, over e meio na primeira parte. Está a 2,04. Pode ser já uma aposta. Mais 1.5 golos. Por aqui, Tottenham, Leaf, tem valor. Sim, não em dúvida. Enquanto isso, vou procurar aqui mais alguma entrada. O que é que te parece em termos de mercado entre os dois? Está ela por ela. Está ela por ela. A odd do Brighton estava 2,08, não era? Acho que era 2,08. Ela por ela. Tu achas que o Tottenham não perde esse jogo, Luizinho? Yeah. Uh, ou por outras palavras, achas que o de Liverpool está baixa? É mais isso. Uh, Tendo a concordar, mas acho que é um jogo mais para golos. É difícil, porque isto não deixa de ser um clássico. E muitas das vezes a estatística vale o que vale nesse tipo de jogos, muitas vezes é capacidade de reação, entrega, empenho, sangue no olho. Olha, votaram que sim, olha, é lá, o pessoal, pronto, já despachou isto. Já despachou isso, assim. Tottenham versus Liverpool. Só tem mais um jogo, pessoal. Depois vamos a mais um a mais dois. Mais de 1.5 golos, HT. 2,04. O pessoal votou que sim. O pessoal lixou ali foi o Vitor. Não acho que seja 50-50, Vitor. Porquê? Avaliando o momento de confronto direto, favorece claramente o Liverpool, não é? É o que eu disse, o Tottenham já não ganha o Liverpool desde a época de 2017. O Liverpool, por todos os efeitos, está em melhor momento. Uh, uh, Porquê? E eu acho que, sinceramente, é um jogo que vai ter tendência sempre mais para o Liverpool do que para o Tottenham. Não significa que, no curto prazo, que é, por exemplo, esse jogo em particular, o Tottenham não ganha. E isso não invalida a análise, nem a estratégia, nem nada do género. Agora, com tudo o que nós sabemos das duas equipas que estão a jogar e aqui que normalmente costuma acontecer nos jogos entre as duas equipas, o que o Tottenham pode tentar é um empate. Às duas coisas. Uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, se o Tottenham não tivesse tantas baixas ou jogadores que eu acho que poderiam ser importantes para esse jogo, talvez essa odd do Liverpool estava mais alta. Uma coisa, o mercado alimenta-se da informação que todos nós temos acesso. Eles podem dar pesos diferentes, mas base de dados é isso que eles formam os odds, não é? Os oddmakers formam através de números, através de estatística, através da regressão linear, desvio padrão, modelo de Poisson, são métricas, são matemáticas, são fórmulas matemáticas. E as fórmulas matemáticas vêm muito através de uma base de dados. E a base de dados é que nós temos aqui na academia. Podes dar mais importância a umas coisas do que as outras. E isso vai distanciar-se de uma outra e mais se aproximar da outra. Por isso é que eu digo, a análise estatística vale o que vale, porque vais dar importância àquilo que tu quiseres dar, ou mais importância àquilo que tu quiseres dar. Percebes? Em termos de quê, Vitor? Ah, é assim, há casos que se calhar, como o Lizinho está a dizer aí, em termos se calhar de ausências, são ausências, mas não são ausências, não são jogadores que são titulares. E essas ausências já não têm um impacto tão grande. Agora, uma equipa, por exemplo, que tem jogadores de fora que são importantes e que não costumam ser titulares em praticamente todos os jogos, aí pode fazer diferença nas outras. Pá, depende do jogo. Uh, Se quiseres analisar a curto prazo, as ausências vai sempre fazer mais impacto nas outras, dependendo de quem é o jogador que está de fora e que importância que ele tem na equipa, do que o confronto direto. A longo prazo, se calhar o confronto direto vai sobrepor um pouco
às lesões, mas uma coisa pode estar diretamente ligada uma à outra, né? Porque é verdade que o confronto direto vai se impor mais vezes, porquê? Porque há ali uma correlação de formas de jogar, de jogadores que estavam disponíveis, de jogadores que não estavam, e isso mostra mais ou menos uma realidade entre as duas equipas. Agora, a curto prazo pode desviar-se um bocadinho desta tendência, né? Agora, claro que um peso do confronto direto vai ter sempre um peso superior à questão dos lesionados, porque os lesionados não é uma coisa que nós conseguimos determinar nem prever. Exatamente, por exemplo, o confronto direto, embora há este confronto direto, é aquilo que eu costumo dizer. Se as equipas mudam muito de um ano para o outro, por exemplo, o Tottenham tinha Kane, o Tottenham tinha alguns jogadores que já não tem. E isto, só por si só, já afeta um bocadinho o confronto direto. Pode afetar pouco ou muito. Pode dizer assim, ok, mas o Tottenham está a jogar da mesma forma que jogava contra quem? Então não mudou assim tanto. Agora, por exemplo, imagina que tu eras da opinião que o Tottenham mudou muito a forma de jogar por já não ter Kane. Aí já muda um bocadinho, porque se calhar já vais olhar com mais desconfiança para o confronto direto. Bem, o pessoal votou que sim. Vamos só aqui pôr o empate nula. Uh, Acho que o empate nulo, não é que o pessoal disse? Vamos ver aqui quanto é que está o empate nulo do Tottenham. É mais pela odd aqui, mas acho que esse mercado era mais para o vivo. Mas o 99 realmente, não sei se é a odd melhor, mas vou pôr aqui na ESC. Tottenham 99 tem um novo valor. Pronto, pensam que é 2,10, malta. É o handicap zero, está 2,10, 2,10, malta. 2,10. Ah, 2,10 já não é mau. 2,10 para o empate anula. Sim, exatamente. Vai sempre depender de quem é os jogadores. Vou ver aqui a contagem. Vai ser um sim. Muito provavelmente. Pouca gente a votar. 6, 7. E quase que dava. Quase que era um empate. Só votou que sim. 2,10, malta. Empate anula. Tottenham 2,10 do Bulls. Vamos então aqui para o último jogo que eu tinha para analisar com vocês, que é o jogo entre o Betis e o Valência. Acho que já houve alguém aí a comentar lá no início da transmissão. Acho que é um belíssimo jogo. Tanto para aquilo que aconteceu no passado recente entre as duas equipas, para aquilo que é o momento das equipas, duas equipas que precisam de vitórias. É um Real Betis que, depois de ter ganho o Raio Vallecano, parece que desaprendeu a jogar futebol, tem tido resultados pesados e resultados que não são tão positivos à imagem da equipa. Por exemplo, o Barcelona ganhou 5-0 ao Betis, o Betis perdeu 1-0 contra o Rangers para a Liga Europa, empatou contra o Cádiz e empatou mais recentemente contra o Granada. Do lado do Valência, temos, por exemplo, um empate contra o Almeria e mais recentemente uma derrota frente à Real Sociedade. Tendência dos jogos das duas equipas, over 2,5, dá para perceber, 3-0, 3-0, 4-1 e 2-0, e houve aqui três resultados. Esse aqui descarta-se porque é Taça do Rei num contexto diferente, 2-0 e um igual. Por isso, over e meio foi vencedor em todos os jogos entre as duas equipas. A Valência, a Betis que em casa ainda não perdeu, tem dois empates e uma vitória. Já o Valência tem um empate, uma derrota e uma vitória nos jogos fora de casa. Betis a dar-se bem contra equipas colocadas nos 10 primeiros lugares. Já o Valência ganhou ao Sevilha e depois perdeu contra o Alavés, que é 15º, e empatou com praticamente o último classificado, o Almeria.
Em termos de resultados em casa, é uma equipa, o Betis é uma equipa que marca mais do que sofre em casa, ao contrário do que acontece nos jogos fora de casa, que sofre mais do que marca. Tendência para não sofrer golos, 67% dos jogos em casa do Betis, por exemplo, 2 em 3, não sofrer golos. O Valência, por sua vez, sofre em 67% dos jogos. Aqui nos jogos em casa do Betis, tendência para under 2,5. O Valência fora, se nós formos fazer aqui, tem que aproximar-se do modo 90 ou 2. É uma equipa que normalmente, sempre que marca primeiro, ganha o jogo. Do lado do Valência já não concordamos com isso, porque é uma equipa que abriu o marcador 2 em 3 e apenas ganhou um desses jogos. Começou a ganhar 2 em 3 e apenas ganhou um jogo. O que acontece mais ao intervalo nos jogos em casa do Real Betis é um empate a 0 ao intervalo. Do lado do Valência, normalmente tem havido um golo na primeira parte. Isso analisando claramente os desfalques que poderão ter as equipas, que já vamos ver se tem alguns desfalques ou não. Vamos aqui. Isso já é para domingo. O Betis, Fekir não joga, o Luís Henrique não joga, Sabali não joga, o Willian Rosé não joga, Bartra está em dúvida, Amalá está ausente do Valência, Canos, Gaiá, Mari e Vasquez, Correia e Folquier estão em dúvida para o jogo. Diria que isto aqui, ambas marcam, não é mal pensado. Uh, Avaliando pela estatística e pela forma de jogar das duas equipas, poderemos ter aqui uma tendência para um ambas marcam até um over. É aquilo que eu disse, é preciso ver se houve mais vezes o ambas marcam foi melhor na maior parte dos jogos ou o over 2,5 cobriu mais vezes o resultado final. Um, esta aqui é a dúvida. Aqui a nossa Solver decidiu ter uma branca. Espanha. O equipamento agora do Valência é assim. Onde é que a Celebull foi buscar este equipamento? Este símbolo. Pá, fogo. Queres ver que mudaram de símbolo e eu não sei? Ai, mal. É uma mensagem. Nem sequer metem, opa, estou tramado. Deixa eu ver aqui, o Ambas marcam um 77, 79, um 78. Ah, não sei, parece um símbolo de uma equipa de voleibol de praia. Sei lá, não sei. Ou é um símbolo antigo? Será que é um símbolo antigo do Valência? Não. Epá, eu também digo uma coisa. Grandes alterações no layout, fogo. Grandes alterações mesmo, fogo. Isto basicamente é tudo exatamente o mesmo. Ah, mas já viram a evolução dos símbolos? Oh, minha nossa. Isso é só para dizer que mudaram, literalmente. Que isto as mudanças que está aqui é. Enfim. Isso sim seria uma grande mudança. Isto sim seria. Ambas marcam, pessoal. 1,79. O que é que vocês acham? É 1,79. Tem um valor.
Pá, o gajo que fez o layout ganhou sem grande esforço. Fez ali uma alteração, pá, pôs as asas mais abertas, a cabeça do morcego mais baixinha, pronto, está feito. 200 euros. Grande trabalho, pá. Grande trabalho. Isto assim é que seria um layout espetacular. Minimalista, sim. Mas as alterações, tipo, se aquilo estiver certo, pá. Há ali uma, né? Essa aqui, desta para esta, pá, pronto, não tens o contorno e tal. Aqui já tens uma cena mais da Batman. Aqui parecia uma cena de videojogos. PlayStation 4. Não, mentira. Aqui era PlayStation 1, Xbox. Ai, malta, malta. Essa gente a fazer mudanças. Mudanças é como a Juve, meu. Passa de um símbolo redondo, meio oval, para um J. Isso é que é uma mudança. Só diz que sim. Olha, será que o pessoal ia votar que não? E o pessoal vota que sim. Ai, ambas marcam. Pronto, ambas marcam. 69, mas alguma entrada, pessoal? O Labul. Foi o Labul ou não? Não foi. Acho que não. Mais algum joguito para terminar? Isto daqui a pouco é preparar o jogo do Paderborn. Vá. Ah, vamos ao Vasco. Também há ténis, poxa. Vou fazer aqui uma aposta tática, mas não vai ser aposta tática, vai ser ah, aposta nas bolas. Vai ser uma coisa assim. Tipo, todos os esportes que tiverem bolas, vamos fazer. Ah, uma coisa assim. Tem bolas, tem aposta. Vai ser um podcast tipo assim. Tipo, tem bolas, tem aposta. Vai ser interessante. Bem, Vasco. Bem, só o Vasquinho então. Não, não. Olha, falando nisso, eu estou pobre. Era mesmo contigo, meu. Ainda bem que me lembraste que já ia-me passar. O que é que tu achas do jogo? É assim, eu não estou por dentro. É uma pergunta completamente legit, bro. O jogo do Benfica B hoje. É hoje, né? Contra o Vila Verdense. Então, o do Benfica está 2,50. As minhas não trouxemos nenhum jogo italiano. Bem, vamos ao Vasco para terminar e depois dar ali um saltinho na parte de. Sim, mas o que é que tu achas desse jogo? Acho que aquela dos 50 tem valor ou não tem valor nenhum pelo momento do Benfica B? Não tenho acompanhado, por isso é que eu estou a perguntar. Pá, o Vila Verdense também não anda essas coisas todas, mas entre o Vila Verdense e o Benfica B não sei quem é que está a melhor. E eu também não conheço o estádio do Vila Verdense. Não sei se aquilo é uma horta. Já fizeram ali o tratamento da terra para dar legumes. Santos, é Santos Vacos, não é? É esse jogo ou Luizinho? Pá, deve ser. Mas isso é dia 1? É domingo. Ok. Para o Benfica sim. Live Vitória do Benfica B. Ok, pronto. É só isso que eu queria saber. Santos, vem uma vitória sobre o Bahia, Vasco da Gama, bom momento. 4-2-5-1-0-1, confronto direto, todos os cenários abrangidos, empate, derrota e vitória. Duas equipas que, embora o bom momento do Vasco está cá para baixo, ao vencer pode subir 2 a 3 lugares. O Vasco, Santos em casa, algumas derrotas. O Vasco tem mais derrotas fora de casa. Uh, uhum, uhum. Em sofrer golos, apenas 25% dos jogos, quer dizer que 65% dos jogos Santos sofreu golos, marcou golos em 67. O Vasco, fora de casa, sofreu golos em 92% dos jogos e marcou em 75. Boa entrada das duas equipas, normalmente, entram bem. Hoje o Vasco tem algumas dificuldades
do meio da primeira parte para a frente, ao contrário do Santos, consegue ser consistente. Segunda parte, mal para as duas equipas, embora o Santos seja menos pior na segunda parte do que propriamente o Vasco da Gama. Em termos de resultados finais, um igual, 0-0, apenas 2 em 12, excelente. Aqui ainda não houve nenhum 0-0. Em 12 não houve nenhum 0-0. Ok, parece que já tem aqui o meu veredicto. Uh, Vasco. Pode saber sem odd, naturalmente, né? Ambas marcam. Deixa eu ver aqui quanto é que estavam ambas marcam. Ambas marcam, parece excelente. Precisa saber a odd. E 1,88. 1,88 parece-me muito bom. Deixa eu ver aqui. Está aí a votação, podem votar. Ambas marcam 88. Pá, assim, grosso modo, parece-me mais interessante a se fazer. O over 2,5 não é descabido, não é? Não é descabido porque há muitos jogos. O problema é que só houve um jogo em 3 nos últimos 3 anos que acabou com este over 2,5. Mas avaliar pelo momento a necessidade de pontos, principalmente do Santos que joga em casa, podemos ter um jogo bem mais aberto. 88 aqui na ESC, vamos ver a votação. Bem, isto está muito empatado, malta. Vamos embora desempatar isto. Ganhou sim, com 4 votos. Ok. Então Santos, vou só esta última aqui, Santos contra Vasco. Ambas marcam com 88. Pronto, aposta tática feita. Deixar aí já para vocês verem, mas depois eu vou colocar isso lá no nosso. Vou falar agora de ténis, mas não vou restar as entradas, que é só dar palpites. Está aí as entradas. O primeiro jogo aqui, este é o Dortmund, Hoffenheim Dortmund. Mas pronto, depois vou deixar isso no Telegram, não se preocupem. Agora, qual era as perguntas? Era Tóquio, não é? Era Tóquio. Deixa-me ver aqui. Meias finais de Tóquio. Epá, hoje tivemos excelentes jogos. Estamos a ter, aliás. Não, já acabou. O Struff e pá, um grande jogo foi o Caixa 9. Um grande jogo também. Eu só vi o jogo, foi da Almojáver contra a Podoroska. Um jogo que eu tive a ver de manhã. A Jaber ganhou. É Tóquio é China. China é final. Tóquio, ok, ok, ok. Já sei. Já sei qual é que estás a falar. Apesar de estavas a falar da final entre a Schneider e a Almojáver. O Demartov que despachou a Iga Swiatek. Ganhou 6-2, depois perde o segundo 6-2 e ganha 6-4. Basicamente, o que teve de melhor do que a Iga Swiatek, principalmente, foi no capítulo do serviço. A resposta, ela por ela, muito, muito similar, e a saber lidar com os momentos de maior pressão. A verdade é que foi um jogo muito equilibrado. É verdade que a Kudermetova converteu mais pontos
tem menos porcentagem de breakpoints convertidos, mas tem mais breaks convertidos do que a adversária, não é? Converteu 3 em 8, a adversária converteu apenas 2 em 4. Não é? A Kudermetova teve uma estratégia sempre bem mais agressiva e terá muito partido do segundo serviço da adversária. Basta ver que ganhou 38% dos pontos do segundo serviço da adversária, jogou bem, principalmente os pontos mais importantes. Vai jogar contra uma Palemchenkova, que é uma russa muito experiente, gosta muito de colocar intensidade, dos jogadores que se conhecem muito bem, são da mesma nacionalidade. Um, Ganhou a Vekic, ganhou a Noskova e ganhou recentemente a Alexandrova, mais uma vez uma jogadora russa, 6-2 e 7-5. Está a jogar muito bem. O favoritismo, concordo que possa estar do lado da Kudermetova, mas é um jogo muito equilibrado. Diria ali na casa dos 50-50. É uma meia final. A experiência aqui é importante e a Palanchenkova acaba por ter ligeiramente mais experiência, mas sinceramente a Palanchikova vai quebrar mais fisicamente mais cedo do que propriamente a Kudermetova. A Kudermetova acredito que tem mais chances de ganhar, principalmente se o jogo for a um terceiro set. Acho que poderá haver um set para ambas as jogadoras, acho que poderá ser um jogo comprido, porque se fores ver os confrontos diretos, claro que temos desde 2019 até 2021, tens 2 vitórias para cada lado e dois jogos com 3 sets e 2 que não têm. Por isso é ali na casa dos 50-50. Falta saber que odds é que nós temos e onde é que nós podemos estar a partir. Mas diria que a Kudermetova ganha pela questão física. Se o jogo partir mais para a questão física, a Kudermetova vai estar melhor preparada para um jogo mais longo. Se a Paula vai tentar impor em termos de um jogo mais emocional, onde ela aí pode controlar melhor a situação e o peso de bola. Para o jogo da. Para quem? É interessante. É modo justa, com base nos últimos jogos. Para que estão a jogar? Epá, diria que o modo 90 era algo de justa, tendo em conta aquilo que estão a jogar, com base nos últimos jogos. Acho que os jogadores estão a jogar bem e pode ser interessante. Já a Sakari contra a Pegula, não concordo nada com a odd da Pegula. Porquê? Porque se nós formos a analisar o momento, a Sakari está melhor. A Sakari, para quem não sabe, vem de um Masters 1000 ganho em Guadalajara, um título, acho que é o primeiro título desde há muito tempo. Em Tóquio ganhou a Doi, uma jogadora da casa, por 2-0. Foi logo ali 6-3, 6-1, não deu qualquer hipótese do público se manifestar. Ganhou recentemente a Carolina Garcia 6-2, 6-2. Está a jogar muito bom ténis, uma jogadora que se prepara muito em termos de antecipação para bater na bola, uma jogadora muito forte no fundo do corte, consegue tirar partido e consegue pressionar a adversária. É forte a defender lá atrás no corte, uma jogadora que vai sempre bater muitas bolas, devolver muitas bolas. Já a Pegula tem aqui uma derrota contra a Mason Keys no US Open, 2-0, acabou por ser um jogo muito fraco da Pegula. Depois no Tóquio tem aqui uma vitória contra a Busca e contra a Cazaquetina. Contra a Cazaquetina, um 6-1, 6-0, um jogo terrível, principalmente no capítulo do serviço da Cazaquetina. A Cazaquetina, só para vocês terem uma ideia, com essas porcentagens não ganhas a ninguém. 39% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 27% no segundo, é péssimo. É muito mau em termos de serviço. Foi uma jogadora que esteve muito abaixo daquilo que tinha apresentado até aqui e a Pegula, pronto, acabou por ter um jogo relativamente fácil. Em termos de confronto direto, basta ver, temos nos últimos 3 jogos, temos a vitória da Sakari em 2 e 1 da Pegula em Doha. Em termos de jogo, esse jogo se aproxima se calhar mais das condições de Doha, talvez, e aí a Sakari levou melhor em 2022, a Pegula em 2023, mas a Pegula ganhou em 2-1. É isso que eu acho. Eu acho que, por exemplo, a Sakari está muito mais para ganhar em 2-0 do que a Pegula. E em 2-1 vai depender muito de quem estiver bem mentalmente, psicologicamente. Em termos de valor, vitória da Sakari para mim é o que tem mais valor. A 2,22 acho que é um modo muito exagerado, acho que é um modo que não está a acompanhar aquilo que é o bom momento da Sakari, está muito dentro daquilo que é o ranking e aquilo que é a consistência da Pegula, mas a Pegula também tem feito jogos menos bem conseguidos e teve adversárias relativamente mais fáceis nesse torneio e o confronto direto nos últimos 3 jogos joga a favor da jogadora grega. Por isso, para mim, no primeiro jogo talvez o jogo ia 3 sets e está do lado mais vezes da Kudermetova pela questão física, do lado da Sakari contra a Pegula está a favor da Sakari porque vai ganhar em 10 jogos vai ganhar pelo menos 5, por isso aquela odd a longo prazo
parece-me ter valor e vem de um título no bolso, vem confiante, vem a jogar um bom ténis. Já a Pegula perdeu contra a Madison Keys no West Open, num torneio em casa onde ela é favorita, ainda não teve aqui uma adversária à altura, vai ter agora e acredito que a Sakkari tem ténis, pelo menos para complicar a vida norte-americana. Só, este foi a aposta tática. Não se esqueçam então, daqui a sensivelmente uma hora temos o primeiro jogo entre Paderborn e Schalke 04. Depois, mais logo, temos então o clássico entre Benfica e Futebol Clube Porto, que vamos estar aqui a acompanhar na caminho das apostas. Esta continuação, boa tarde a todos e boas apostas.